Boa tarde a todos. Estamos aqui preparando, dando início ao nosso trabalho a ser apresentado na próxima terça-feira, ou melhor, na próxima terça-feira, não, no dia 13, de outubro, que é um dia após o Dia das Crianças. E nós estaremos falando sobre a paciência, conforme nós estamos vendo aí. Então, vamos acertar aqui. Nós queremos aumentar aqui a imagem para não ficar muito escondido. Vamos ver como é que faz isso aqui. Sim, Vamos ver se assim vai ficar bom. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, hoje e sempre. Nós estamos ainda comemorando aí o Dia das Crianças. Tivemos ontem belas apresentações aqui mesmo no site do Centro Espírita Meimei, preparado com muito carinho, com muita boa vontade por parte dos evangelizadores e trabalhadores em geral da nossa Casa Espírita de Meimei. E, em virtude de ainda estarmos nesse clima do Dia das Crianças, nós trouxemos um tema já bastante conhecido, bastante falado no meio espírita, que é a paciência. Nós usamos aí algumas ilustrações em forma de emojis, em homenagem às crianças, para que a gente consiga, quem sabe, prender um pouco mais a atenção delas na apresentação do Evangelho desta noite. Porque dizem os estudiosos que uma palavra vale por, ou melhor, uma imagem vale por 1000 palavras, E facilita a compreensão da mensagem que estamos querendo expor. Quando nós falamos da lição da paciência, e pelo fato de ter ela sido muito discutida no meio espírita, muito falada, isso não significa que nós, os espíritas e mesmo os cristãos, já sabemos tudo sobre essa virtude. Pelo contrário, nós temos muito a aprender sobre a paciência. Porque a paciência, ela é a ciência da paz, E a paz todos precisamos para viver. É com a paz interna que nós vamos conseguir ter os pés no chão, a resiliência para suportar as provas que nos pertencem, que podem nos dar a elevação espiritual para o qual todos estamos encarnados, Mas quando a gente fala de paciência, nós temos ainda uma quase geral, Tem uma ideia muito equivocada de paciência, porque a gente fica imaginando que ser paciente é a gente ser mansinho, aceitar tudo o que acontece, é a gente fazer carinha de bonitinho, de que está tudo certo, E aí a gente põe uma máscara de paciência. Mas não é bem assim. Nós aprendemos com o Evangelho que a paciência é uma virtude para ser aplicada não só nos encontros sociais, e nem nos encontros religiosos, onde parece que todo mundo é paciente, todo mundo é alegre, Mas a paciência, ela é para ser vivida principalmente dentro do lar, uns para com os outros, e, sobretudo, na nossa intimidade, dentro de nós mesmos, Mas como que se consegue isso? É a isso que se propõe o Evangelho,
a nos dar os meios de fazer compreender esses valores, né? Então, vamos fatiar aqui essa mensagem do Evangelho. Eu prefiro apresentando assim por partes, porque me parece que fica mais fácil de a gente ir entendendo, né? Do que se a gente ler o todo e depois fazer uma explanação geral. Então, nesse primeiro parágrafo, está dizendo aí que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas, pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso, que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Então, tem algo aí que contraria a razão, se a gente não entender bem. Reencarnação, lei de causa e efeito, eternidade, vida espiritual, né? Porque, vejam bem, a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Ora, ninguém gosta de dor, eu não gosto. Se eu puder me ver livre da dor, eu farei tudo que for possível. Agora a lição já começa falando que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Aí, até usando da razão, muitos diriam assim, então eu prefiro não ser um eleito de Deus, porque dor eu não quero, né? Mas é isso mesmo que nós devemos entender? É claro que não. Nós devemos entender por essa lição que todos nós, ao sermos criados simples e ignorantes, nós recebemos de Deus instruções para a vida ajustadas durante todo o trajeto, ao longo de todas as reencarnações que tivemos. E dentro dessa trajetória toda, nós tivemos sempre a liberdade de agir, o livre-arbítrio. A gente podia obedecer os ensinamentos que nos foram enviados, como a gente poderia também desobedecer. A gente pode. Ainda pode. Quando a gente obedece os ensinamentos, a gente caminha quase que numa linha reta, como Jesus, né? Mas quando a gente desobedece, é claro que vamos ter consequências, não é punição de Deus, porque Deus não pune ninguém. Nos dá o livre-arbítrio e quando a gente escolhe o caminho errado, é claro que vai ter consequências. Aí vem as dores, né? E assim tem sido a nossa vida ao longo de toda a nossa trajetória geral, de todos nós que estamos num planeta como a Terra. Então é por isso que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Porque nós não aprendemos pelo amor, aí ele permite que as dores venham para que a gente aprenda pela dor aquilo que recusamos pelo amor. Por isso que é uma bênção que Deus envia a nós, né? E aquele que foi marcado para sofrer, não quer dizer que ele foi um eleito, um escolhido, um selecionado. E os outros, né? É que aqueles que já têm os ombros mais fortes, como Deus não coloca fardos pesados em ombros leves, quando a gente tem os ombros fortes, Deus permite que venham as dores, para que a gente suporte com resignação, com paciência, com entendimento, para que a gente alcance a glória no céu. Mas vamos avançar. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade. E deveis praticar a lei de caridade, ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmola aos pobres é a mais fácil de todas, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem
à prova a nossa paciência. Olha só, agora nós vamos tendo uma abrangência maior, né, do porquê que nos convém ser paciente para que a gente seja um glorificado no céu, porque é também uma caridade, é assim que dizia Jesus. Ter paciência é ser caridoso. Quando a gente tem paciência com as pessoas, a gente está sendo caridosa com elas. E aí a gente começa a compreender, começa a fazer sentido, né? Porque é claro que a caridade, a gente dá comida aos famintos, roupa aos necessitados, remédio aos enfermos, mas a caridade maior que tem, olha o que está dizendo, que tem mais mérito, é a gente suportar uns aos outros dentro do nosso próprio lar, no nosso trabalho, na nossa casa espírita ou na casa religiosa, de quem quer que seja. A gente aprender a suportar as pessoas como elas são e não querer ficar tentando modificá-las, que a gente não vai conseguir. Então, suportar aos outros, aqueles que Deus colocou no nosso caminho, e tolerar, isso é um princípio de paciência. E é uma das maiores caridades que a gente pode fazer. E a gente começa a entender, né? Olha só o que diz a filosofia. Quando não se compreende, não se modifica, né? Mas se a gente tirar aí duas palavrinhas que se repetem nessa frase, a não, né? O que nós teremos, então? Quando se compreende, se modifica, né? Então, é por isso que a gente precisa estudar o Evangelho, estudar em grupo, porque sozinho a gente passa por cima de muita coisa. A nossa visão é muito estreita ainda. A gente precisa uns dos outros para formar um todo melhor, né? É por isso que nós não devemos deixar de estudar. E agora tem que ser de modo virtual. Olha quantos grupos de estudos nós temos aí, não só na nossa casa espírita, mas de uma maneira geral. Aí eu pergunto, quantos deles você está fazendo parte? Qual é o seu esforço para que você melhore a sua compreensão, para que você tenha força para se modificar e ser uma pessoa paciente e seja feliz, né? Aliás, o Allan Kardec já nos ensinava assim, que para crer não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. E como é que a gente ganha compreensão? É só estudando, é só nos filiando aos grupos de estudos, que é aí que nós vamos fortalecendo o nosso entendimento e vamos alcançando as modificações que se fazem necessário em nossas vidas. Mas o Evangelho continua a nos dizer: a vida é difícil, bem eu sei, constituindo-se de 1000 bagatelas, que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos. Pois então, veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. É claro que a nossa vida é cheia de contratempos, é cheia de testes a toda hora, é cheia de dificuldade. São desafios para nós que nos ferem. Todos nós estamos dentro desse cenário, né? Mas isso aí é para testar a nossa paciência. Testar não, para desenvolver a nossa paciência, né? Aí quando a gente vai adquirindo a paciência, nós vamos sendo submetidos a testes, muitas vezes mais rigorosos, para que a gente mostre e demonstre que adquirimos a virtude, né? Então é preciso que a gente olhe e faça essa comparação proposta aí. Os benefícios da vida são muito maiores do que as dores que sofremos.
Passe e analise a sua vida para ver se não é assim. Daí, ao invés da gente ficar reclamando de uns, de outros, da vida, de Deus, aí nós estamos reclamando de Deus. A gente passa a agradecer. Mas nos chama a atenção essa frase aí, ó. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. E é verdade, tá? A física nos prova isso, né? Pega você uma lata de 20 litros de areia e tenta levar encurvado, ela segurando nos braços à altura do tronco. Encurva, para você ver o peso. Agora, pega essa mesma lata de areia, levanta ela e põe no ombro. E tem um corpo ereto para você ver como que pesa menos. Então, a filosofia é a mesma. Quando vier a dor, as dificuldades, as lutas que nos pertencem, longe da gente abaixar a cabeça e ficar lamentando, leva a cabeça para o alto, veja as coisas bonitas, enfrenta de cabeça erguida as situações e vamos ver se dá ou não dá resultado. É claro que dá, eu sei que dá. E ele finaliza, o Evangelho finaliza a lição dizendo assim: coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós. E nada tinha de que se acusar, enquanto tendes de expiar o vosso passado e a de fortalecer-vos para o vosso futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Daí, a lição que a gente tira dessas palavras finais é a de que, quando a gente estiver achando o fardo muito pesado, muito difícil, que a gente lembre do exemplo de Jesus. Não tinha nada a ser cumprido de penalidades ou de consequências aqui na Terra. E veio e se submeteu toda aquela senda de espinhos que ele passou. Para quê? Só para nos ensinar o caminho. Agora, quanto a nós, olha, nós temos muita coisa para ser vencida. E para que ela seja vencida, que elas sejam vencidas, é indispensável a paciência, né? Daí, a gente deixar o nosso fardo para trás, a gente está marcando gol contra. A gente vai ter que voltar atrás e buscar isso. Daí, abandonar a família, abandonar filhos, se entregar a aventuras, ou não suportar o companheiro que Deus, ou a companheira que Deus colocou para que vivam juntos, e abandonar a nossa missão, porque a maior missão nossa é cuidar da família, é manter a família unida, mesmo que a duras penas, que nos exige renúncias difíceis, mas abandonar isso daí, olha, é contraproducente. Nós vamos ter que voltar em condições piores, mais graves ainda, mais sofridas, para recomeçar o caminho. Será que vale a pena? Né? Então, a paciência é uma boa proposta para a gente pensar como felicidade para o nosso futuro. E aqui nós deixamos aí as imagens utilizadas, né, como consequência da atitude da paciência, né? Quando a gente aplica paciência nas nossas vidas, a gente vive feliz. E quem nos trouxe essa lição da paciência, ele se intitulou como um espírito amigo, que o Divaldo Franco nos fala ser a Joana de Ângeles, né? Então, a nossa gratidão a Joana de Ângeles, a esse espírito amigo que veio nos ensinar a respeito da paciência. Quanto a vocês, muito obrigado pela paciência de nos ouvirem. Que Jesus nos abençoe.